Olá, meus irmãos, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, te trazendo paz, alegria, saúde. É o que eu desejo. Aqui mais uma vez o seu irmão Adailton, trazendo uma rica e poderosa palavra de Deus para o seu coração. A palavra de hoje vai se encontrar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e o verso 31, que vai nos dizer assim: E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados, meus amigos, aqui nessa mensagem do nosso Senhor Jesus, hoje ele quer nos transmitir a importância de buscarmos a sua presença, de buscarmos o poder do Espírito Santo, para que nós não venhamos fazer nada de nós mesmos, mas que o Espírito Santo venha ser o nosso impulsionador, o nosso direcionador, aquele que nos capacita a fazer o impossível. Vejamos que Pedro e João estão passando pelo momento de dificuldade, a qual o povo querem ali o prender, querem ali repreender os ensinamentos a qual eles estavam ensinando em nome de Jesus. E eles vão presos e trazem a ele um julgamento, e eles não acham nada para que eles fossem ali julgados, até mesmo serem sentenciados, e eles vão ser soltos, mas a ordenança é que eles vão e não falem e nem ensinem mais em nome de Jesus. E eles falam: como nós não poderíamos fazer isso? De tantas coisas que nós vimos e ouvimos de Deus. Então veja que os apóstolos ali, Pedro e João, eles pregavam, já estavam cheios do Espírito Santo, mas as lutas, dificuldades, os impedimentos vinham até ele. Hoje somos nós nessa batalha, nessa peleja de levar esse evangelho. Vemos quantos impedimentos chegam até nós, mas hoje não é tempo mais de pararmos de propagar esse evangelho. Não há tempo de nós semear um falso evangelho, mas um verdadeiro evangelho, o evangelho do nosso Senhor Jesus, a qual traz aqueles que se encontram com os olhos vendados para o despertamento espiritual, para que verdadeiramente eles venham abrir os olhos e ver que estão no caminho errado, porque este mundo já és do maligno, como diz a palavra do Senhor, e tantas coisas que vêm acontecendo, a qual o nosso Senhor Jesus já anunciou, já está escrito na nossa palavra. Temos que nos despertar, propagar esse evangelho, para que as pessoas venham cair em si, que aquilo que Deus falou está se cumprindo na sua palavra, e que eles venham olhar verdadeiramente e entender que Cristo, nosso Deus, não quer que nenhum deles se perca, mas quer que eles se arrependam dos seus pecados, dos seus caminhos errados a qual estão trilhando. E hoje nós somos esses canais que levam essa palavra. Então temos que estar vigilante, temos que buscar o revestimento do Espírito Santo. Não podemos mais nos acovardar, ter medo de anunciar esse evangelho. Os impedimentos virão, mas nós temos que fazer como Pedro e João, que eles não deixaram de anunciar esse evangelho. Vemos aqui no capítulo, no verso 19, no verso 20, que ele diz: porque não podemos deixar de falar do que vimos, do que é visto e do que ouvimos. Eles não podiam negar aquilo que eles viram, os milagres, aquilo que o nosso Senhor Jesus operou no meio deles, os ensinamentos que o Jesus ensinou a eles. Então nós que temos esse manual, a nossa Bíblia Sagrada, não podemos nos omitir, não podemos usar a Bíblia, a palavra de Deus, para meios que venha ser que não seja aquilo que Deus deixou de ser uma palavra de transformação, uma palavra de cura, de libertação, a qual traz o ser humano ao arrependimento. Nós lançamos a palavra, o Espírito Santo é quem convence.
todo o agir é o Espírito Santo. Mas enquanto as pessoas não entendem, o Espírito Santo ainda está do lado de fora. Mas a vontade e o desejo de Deus é que o Espírito Santo venha habitar dentro deles e fazer uma transformação, venha fazer uma conversão. Mas isso depende de mim e depende de você. Você agora é um canal, nós somos agora um canal nas mãos do Senhor. Somos um instrumento e não podemos nos calar. Não podemos temer a essas coisas que estão vindo neste mundo, as perseguições, aquilo que tenta nos calar. Temos que levantar a nossa cabeça, olhar para o alvo, que é Cristo Jesus, e continuar. Porque se nós morrermos, temos que morrer em Cristo e continuar a propagar esse evangelho. Porque a maior recompensa que nós temos vem dos altos céus. A maior recompensa que nós temos é que o nosso nome está escrito no livro da vida e que esse nome não venha a ser apagado, que nós não venhamos negar aquilo que Deus nos entregou. Devemos mantermos a nossa fé e a nossa coragem em Cristo Jesus, como ele diz no verso 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar. Ali eles estavam orando, pedindo ali que Deus viesse mostrar aquele povo que eles estavam tentando calar. Mas ele disse: vamos orar e buscar esse Espírito Santo para que eles vejam que isso é real. Aí no verso 29 ele diz assim: e todos e deu todos a ousadia da tua palavra. No verso 29 ele diz assim, ó, agora, pois, o Senhor olha para as suas ameaças e concede os teus servos que falem com toda a ousadia da tua palavra. Eles oraram pedindo ousadia. Às vezes nós podemos dizer, eu não sei, eu tenho medo, eu não sei o que falar. Isso é impedimento, mas nós temos que orar a Deus e pedir a ousadia da palavra, para que nós venhamos propagar esse evangelho, que nós venhamos ter domínio próprio, domínio das palavras, mas isso só vem através do Espírito Santo. Então nós temos que ter essa comunhão com o Espírito Santo, fortalecer esse Espírito, buscar a ousadia do Espírito Santo. Vejam que Pedro e João, eles já estavam cheios do Espírito Santo, eles já falavam de Cristo Jesus, mas nos impedimentos, aquilo que era incapaz aos seus olhos humanos, eles, agora é a hora do sobrenatural, agora é a hora do Espírito Santo, agora é a hora de Deus entrar em providência, e eles oravam, e assim eles eram revertidos, o poder se aperfeiçoava cada vez mais, a ousadia do Espírito Santo dava a eles o domínio sobre a palavra e eles pregavam com ousadia, pregavam que fazia aquilo tremer, tremer, e os povos viram a ação de Deus, viram a palavra de Deus ser pregada pelos dois homens de Deus. Assim é eu e você, que nós vamos ser um canal de bênção. E você, meu irmão, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, para ser direcionado, o nosso Deus quer que você venha ser um canal de bênção. Deus quer que você venha ser um propagador desse evangelho, para que assim venhamos alcançar cada vez mais vidas para o reino do nosso Deus. A intenção de Deus é que nós venhamos levar essa palavra, que essa palavra venha trazer uma conversão. Como eu já disse, Deus não quer que nenhum de nós se perca. Deus quer que todos nós venhamos herdar a vida eterna, a salvação. Então, que nós não venhamos nos intimidar, não venhamos ficar com medo. A tudo isso nós já fomos alertados que tudo isso iria acontecer. Por amor de mim, a palavra diz, por amor de mim, muitos serão perseguidos e até mortos. Mas continue olhando para o alvo, que é Cristo Jesus, porque da onde virá a recompensa. E lembre-se que a nossa rocha inabalável é Cristo Jesus. Tudo aqui pode perecer, pode se acabar, mas aquilo que Deus nos prometeu, o nosso Cristo, que é a nossa rocha inabalável, é a nossa promessa, não vai se acabar. Como diz a palavra, ele não é homem para que minta e nem homem que se arrependa. Se ele disse que vai vir buscar a sua igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, nós temos que estar preparados, mas não preparados de braços cruzados, preparados, mas batalhando, levando esse evangelho, propagando a palavra do Senhor,
para que assim cada vez mais pessoas venham se despertar e ver que o nosso alvo é Cristo Jesus, é o único aquele que nos promete a vida eterna. Isso é o nosso objetivo, a vida eterna, morar nos altos céus, porque tudo isso aqui vai se acabar. Como eu gosto de dizer, às vezes nós lutamos muito para vivermos 70, 80 anos, mas onde o nosso Deus nos promete a vida e é a vida eterna, que é o nosso olhar vem estar nessa promessa, promessa de salvação. Então não perca tempo. Reconheça Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida e permaneça nele, permaneça conectado em Cristo Jesus. Pode tudo se abalar, pode tudo estar se acabando, mas permaneça em Cristo Jesus, porque Ele é a rocha, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso alicerce, a qual não vai pender, não vai se acabar, não vai quebrar, Ele vai se permanecer para todo sempre firmes. E aqueles que estão nele estará firmado, porque está firmado na rocha que é Cristo Jesus. Então é essa palavra que eu tenho para trazer para vocês nesse dia. E eu quero orar por vocês. Querido Deus e eterno Pai, Senhor da glória, mais uma vez, Pai, nós te agradecemos, meu Pai, por mais um fôlego de vida, Pai, qual o Senhor nos deu para o teu filho, para a tua filha, meu Pai. Pai, que o Senhor continue sendo com eles, meu Pai, fortificando, fortalecendo e que cada vez mais, Pai, eles venham buscar, meu Pai, o revertimento do Espírito Santo, o fortalecimento do Espírito Santo, meu Pai, e que eles venham estar de pé, batalhando, levando o teu verdadeiro evangelho, a tua verdadeira palavra, meu Pai. Pai, traz eles, meu Pai, o fortalecimento. O Senhor sabe, meu Pai, aquilo que eles precisam, meu Pai. Que o Senhor venha suprir as suas necessidades, meu Pai. Mas em primeiro lugar, meu Pai, vem trazer para eles, meu Pai, um refrigério, paz, alegria. Levanta aqueles que se encontram caídos, meu Pai. Que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha trazer, meu Pai, cura aqueles que se encontram enfermos, meu Pai. Que o Senhor, Pai, venha repreender todo espírito de enfermidade, todo espírito de depressão, todo espírito, meu Pai, de angústia, meu Pai, venha cair por terra, porque nós viemos estar firmado na rocha, que é Cristo Jesus, e que todo mal, meu Pai, venha cair por terra. Como diz o teu Salmo, 10.000 cairão ao lado direito e outros 10.000 cairão ao lado esquerdo, mas nós não seremos atingidos porque nós estamos firmados em Cristo Jesus. Nós estamos firmados, meu Pai, na tua palavra, meu Pai. Pai, por isso, meu Pai, ser com cada um dos teus filhos, cada um dos teus servos, suprindo a necessidade de cada um, trazendo paz, alegria, saúde, salvação, transformação, meu Pai. É isso que nós te pedimos, meu Pai, e por fé que nós te agradecemos, em nome de Jesus. E vocês dizem amém. Até a próxima.